Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, principalmente, e motivados para a nossa aula de hoje. Em nossa disciplina Introdução à Psicologia, vamos falar hoje das contribuições da psicanálise, da terapia cognitiva comportamental e da psicologia humanista na prática do aconselhamento pastoral. Para isso, nós iremos compartilhar com vocês o nosso slide desta aula, onde nós estaremos trabalhando as informações para que você possa anotar, você possa acompanhar e assim poder ter uma boa fixação das informações que estaremos passando a partir de agora. O objetivo desta aula, através das psicoterapias, das teorias da psicanálise, da terapia cognitiva, comportamental e psicologia humanista, nosso objetivo é buscar informações que possam contribuir com a prática do aconselhamento pastoral. O que é que a psicanálise, o que é que a terapia cognitiva comportamental, o que é que a psicologia humanista pode ajudar ao pastor e à pastora na sua prática de aconselhamento pastoral. Quais são as abordagens que se fazem junto ao paciente e que pode ser usado como exemplos no trabalho do pastor e da pastora durante o aconselhamento pastoral? Posturas, a forma de ouvir, a maneira de acolhimento, a maneira como acolhe aquela pessoa que chega ao seu gabinete. É isso que vamos falar nesta aula. Então, é muito importante esta aula, por quê? Porque ela vai te dar um pouquinho de noções práticas. Como começar um aconselhamento, por onde começar, como manter o aconselhamento, o tempo de duração desse aconselhamento, o fechamento desse aconselhamento, como deve ser feito, questões éticas que devem ser respeitadas. Claro que você já deve ter tido a aula de aconselhamento pastoral, existe essa disciplina na formação do pastor e da pastora, que é a disciplina de aconselhamento pastoral. Mas o nosso foco aqui é extrair dessas 3 áreas da psicologia algumas informações que julgamos que pode ser muito bem aproveitada, utilizada na prática do pastor e da pastora, ok? Eu quero falar, neste momento, da psicologia da religião. Por quê? Para você entender que a psicologia, ela também tem como interesse o estudo da relação do homem com a sua religião, ou a sua religiosidade, porque isso, de certa forma, afeta também no seu comportamento e nas suas relações sociais. O psicólogo William James foi um dos primeiros pensadores americanos a imaginar a integração da ciência do comportamento e da fé religiosa. Para a psicologia, os fenômenos religiosos são vistos como um fato psíquico. O que interessa para a psicologia é a realidade humana e nela o que poderá estar orientando o sentimento religioso de cada um. Então, para a psicologia, o que interessa é como esse sentimento religioso, como essa relação com a religiosidade, com a religião, afeta no comportamento da pessoa, afeta nos seus pensamentos. Então, é isso que interessa à psicologia da religião. E a psicologia da religião, ela teve o seu surgimento na década de 80, em 1880. Se originou no contexto científico do Ocidente do século XIX, no período em que a psicologia foi reconhecida como ciência, com aquele processo todo dos psicólogos que estavam procurando
fazer com que a psicologia pudesse ser reconhecida como uma ciência. E aí a gente lembra muito bem de Wundt, o pai da psicologia científica, que foi no século XIX, que ele conseguiu, então, juntamente com outros teóricos, né, que antecederam e também que vieram após ele, foram dando à psicologia esse tom de uma psicologia mais científica e mostrando qual era o objeto de estudo da psicologia, que era o homem. E a psicologia, então, ela se originou nesse contexto, no contexto científico do Ocidente, no momento em que a psicologia também ela procurava se colocar, se impor como ciência. A psicologia da religião, ela tem como objeto de estudo o homem na qualidade religioso. Você deve se lembrar que quando nós falamos da psicologia no seu objeto de estudo, o objeto de estudo da psicologia é o homem, porém, dentro das abordagens da psicologia, nós vamos ter, por exemplo, a psicanálise, que vai ter como seu objeto de estudo, dentro da psicologia, o inconsciente. A gente vai ter o behaviorismo, que dentro do objeto de estudo do homem, ela vai se voltar um pouco mais para as questões comportamentais, o comportamento. E na psicologia da religião, o interesse é estudar o homem na qualidade religioso, suas motivações, seus desejos, suas experiências, suas atitudes, que são expressos em seus comportamentos. O objeto de estudo da psicologia da religião é tanto a experiência religiosa do homem, aquele que é crente, que confessa a sua religião, que está sempre na sua igreja, como também do fenômeno da incredulidade ou da descrença religiosa. Então, o objeto de estudo da religião é observar o homem, não só aquele que tem uma boa relação de confessar a sua religião, como também aquele que é descrente quanto à questão religiosa, mas que, de alguma forma, essa descrença ou essa incredulidade também diz muito sobre o seu comportamento, a sua maneira de pensar. Por isso interessa a psicologia estudar também esse grupo. Então, a psicologia ela não estuda propriamente a religião, mas a relação do ser humano com a religião. Ela se interessa em conhecer o que leva as pessoas a afirmarem ou até mesmo negarem essa transcendência, a crer ou não crer nessas figuras, a venerá-las ou até mesmo combatê-las. Então, a psicologia nos aproxima da religião e de uma visão mais dinâmica da religião e de uma tentativa de explicação e de sua origem no desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Ela analisa as relações profundas entre religião e culpabilidade. Bom, por que essas contribuições da psicanálise, da terapia cognitiva comportamental, do aconselhamento, da psicologia humanista, são importantes no aconselhamento pastoral? Primeiro, que essas informações, elas ajudam no discernimento do que porque essas contribuições da psicanálise, da terapia cognitiva comportamental, da psicologia humanista, no aconselhamento pastoral são importantes? Porque essas contribuições, elas ajudam no discernimento do que são causas espirituais e do que são sintomas físicos e psíquicos e contribuem, assim, para o encaminhamento. O aconselhamento pastoral é um espaço terapêutico que tem como função, qual a função? Acolher, ouvir, apoiar, reconciliar, agindo de acordo com as tradições bíblicas e disciplinas espirituais da igreja, mas que lidam também com demandas biopsicossocial. Então, o que a gente quer falar com isso? Vai ter momentos na sua prática pastoral que você vai, de aconselhamento pastoral, que você vai lidar com pessoas que essas pessoas, elas não necessariamente estão atravessando um problema espiritual, que o problema dela
é um problema de ansiedade, é um problema de uma depressão, que precisa de encaminhamento a um profissional, para que esse profissional possa cuidar dessa pessoa, possa fazer uma intervenção para a melhora do quadro de saúde mental dessa pessoa. Então, é importante para o pastor, a pastora, ele entender que há um momento em que a pessoa precisa de um tratamento psicológico mais profundo. Algumas pessoas, elas têm o hábito em dizer que depressão é coisa do demônio, ainda a gente ouve as pessoas falarem sobre isso. Nós vamos encontrar também, você poderá encontrar, pessoas que vão dizer que elas estão tendo apenas problemas espirituais, mas, na verdade, o que ela tem é um problema psicológico. Então, a gente se depara com situações assim, pessoas que elas insistem que estão com problema espiritual, mas nem tudo é espiritual, como nem tudo também é psicológico. Então, é muito importante o pastor e a pastora, no lugar onde ele se encontra, que é um espaço de acolhimento, de ouvir, de orientar, ele ter um bom discernimento para poder intervir junto a essa pessoa. E quando a gente fala em demanda biopsicossocial, a gente está se referindo aos problemas que chegam relacionados à saúde da pessoa, aos problemas psicológicos que o pastor está sujeito também a lidar nas suas igrejas, aos problemas sociais, de relacionamento, desemprego, abuso, violência doméstica. Tudo isso são temas que poderão ser tratados, discutidos no aconselhamento pastoral, problema de saúde, um câncer. A gente está vivendo a questão da pandemia, isso gera pânico nas pessoas. Então, são temas que acabam tendo que o pastor ouvir, aconselhar, e dentro das suas condições teológicas, dentro das suas orientações bíblicas, o pastor faz suas orientações, suas considerações, que de certa forma vai ajudar as pessoas. Mas há casos em que os problemas emocionais, eles persistem, eles são recorrentes, e nesse caso precisa ter um bom senso de encaminhar ao profissional, psicólogo, psiquiatra, um médico, ou dependendo de um tipo de situação social que a pessoa está vivendo, como uma violência doméstica, fazer os devidos encaminhamentos para aquela pessoa que buscou ajuda junto ao pastor e à pastora no contexto aí da sua fé. Bom, essas contribuições também ajudam a gente responder perguntas como o que fazer, como fazer, por onde começar, como terminar. Então, isso é muito importante também a gente saber. Logo, essas contribuições, elas poderão ajudar a não se perder durante o processo de aconselhamento pastoral. Quando eu falo não se perder durante o processo de aconselhamento pastoral, é porque a gente precisa ficar atento àquela demanda que a pessoa traz. Qual é o motivo principal da sua queixa? A queixa da pessoa é relacionado a um problema conjugal, então vamos ouvi-la nessa queixa. E aí você mantém o seu foco, o seu ouvido, a sua atenção naquilo que a pessoa está falando relacionado a essa queixa. E evita também fazer algumas intervenções de fala que muitas vezes não tem nada a ver com o que está sendo dito ou que está sendo ouvido. Então, por isso é muito importante essas contribuições, porque ela vai manter você no início, no meio e no fim do processo de escuta, de forma que você não se perca fazendo interrupções em momentos errados, fazendo julgamentos, se precipitando em interromper a fala da pessoa, ou até mesmo tratando de outros assuntos, ou trazendo dos seus assuntos pessoais para aquele momento. É comum vermos algumas pessoas cometerem erro que durante a prática, do ouvir o outro,
ela acaba falando dos seus problemas do que ouvir os problemas do outro. Então, temos que ter cuidado em relação a isso. A gente tem que estar atento àquele que nos procura, aquele que te procura como pastor e pastora na sua igreja, e você poder, então, ter a atenção a tudo que ele está falando, as percepções que você tem sobre a maneira como ele chega, a maneira como ele fala, o comportamento que ele tem durante a fala. Então, você começa a fazer uma leitura muito mais abrangente da situação, não só do tema que está sendo trago, da queixa que está sendo feita, mas também do comportamento que ele está tendo durante a queixa, o choro, a revolta, um sentimento de raiva, ou até mesmo o silêncio prolongado. Então, tudo isso são fatos a serem observados e que requer o quê? Um pouquinho de técnica para que a gente consiga atender essa necessidade do aconselhamento pastoral. E dizer também para você uma coisa importante, tá? Para Pezzini, o que torna comum o atendimento psicológico, cuidado pastoral, é o desejo de resgatar o ser humano, ajudando a buscar objetivos antes perdidos, desenvolver as infinitas potencialidades e torná-lo livre para viver plenamente. Agora, uma observação, o aconselhamento pastoral não é psicoterapia. Tá? Na psicoterapia, os psicólogos aplicam procedimentos cientificamente validados para ajudar as pessoas a resolver seus problemas, angústias e tudo que gera sofrimento psicológico àquela pessoa. Então, de forma a ajudar em seu bem-estar biopsicossocial. Então, assim, a terapia, por exemplo, a cognitiva comportamental, ela vai usar algumas técnicas, que são técnicas que o psicólogo usa para lidar com algumas questões que são pontuais durante a terapia. Tá? Então, o nosso propósito com esta aula não é fazer de você um psicoterapeuta, até porque você precisaria de 5 anos numa faculdade de psicologia, mas é ajudar você a pensar melhor, a se posicionar melhor, a ter um comportamento de escuta que faça a diferença durante o seu trabalho de aconselhamento pastoral. E vamos começar, então, trazendo as contribuições da psicanálise. Contribuições da psicanálise para o aconselhamento pastoral. A psicanálise, já falamos na aula anterior, ela surgiu a partir de uma interrogação de Freud, né, sobre a histeria. Esse transtorno ele não era bem conhecido na época de Freud, mas havia pessoas que se ocupavam em tentar estudar esse tema, isso no final do século XIX. E Freud se interessava pela vida psíquica dos seus pacientes. Ele, então, começou a olhar para os processos, né, psicológicos, até então considerados misteriosos e obscuros. Quer dizer, ele começou a olhar para temas que ninguém procurava, que ninguém pesquisava. Temas como fantasias, temas como sonhos, esquecimento, sintomas, e até então eram negligenciados pela ciência. A ciência não olhava para esses temas. E Freud começou, então, a se debruçar um pouco mais sobre essas temáticas aí, e ao buscar entendimento sobre o tema da histeria, e foi a partir do estudo sobre a histeria que Freud deu o seu primeiro passo no sentido da construção de uma teoria, de uma técnica que viria, né, a marcar aí todo o século XX e até os dias de hoje, que é a psicanálise, uma importante abordagem psicológica, tá? E que passou a ser visto como método de investigação e uma prática profissional. Então, os primórdios da psicanálise, eles datam de 1882. Freud se interessava pela vida psíquica dos seus pacientes, tem como base de sua teoria o estudo do aparelho psíquico, que revela que somos influenciados por processos mentais inconscientes. Esses impulsos inconscientes
chega a influenciar sobre o nosso comportamento e a forma como nós lidamos com a realidade. Então, o objetivo de Freud, o objetivo da psicanálise, perdão, é ajudar os pacientes a compreender melhor as forças inconscientes, tá? Então, esse é um objetivo que nós encontramos dentro da psicanálise, ok? Bom, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho quais são as contribuições da psicanálise, o que a psicanálise pode oferecer na prática do aconselhamento pastoral. Nós temos aqui um tema muito importante do processo terapêutico da psicanálise, que é a livre associação. Nessa livre associação, as pessoas em análise, elas vão dizer livremente o que vem à sua mente, sem restrições, sem interrupções, sem julgamento. Então, ela fala livremente o que vier à sua mente, tá? E tudo isso é importante para o psicanalista. Toda fala que a pessoa ela pronuncia na sessão, ela é importante, como também para qualquer área, qualquer abordagem psicológica. E a gente tem a questão dessa associação livre, né? Que as pessoas vão dizer livremente o que vem à sua mente, sem restrição, sem vergonha, sem culpa. Verbalizar tudo aquilo que vier à sua mente. Vem na sua mente, fala. Você está pensando em casa, fala da casa. Você pensou no cachorrinho, então fala desse cachorrinho. Porque tem algum fundamento, tem um significado, um sentido, por que você está falando aquilo, né? E aí nós temos também um método catártico, um efeito terapêutico, onde visa uma descarga dos afetos patogênicos. Então, algumas pessoas vão dizer que a psicanálise, ela traz o processo de cura pela fala, através desse método catártico aí. O que Freud pensava? Freud, ele pensava o seguinte, que o ato poderia ser substituído pela linguagem, permitindo que as relações e os nossos afetos sejam compreensíveis através das palavras. Freud, ele vai, um determinado momento do seu trabalho, sua pesquisa, ele caminha um pouquinho para a hipnose, mas depois ele abandona, né, o método hipnótico e passa, então, a trabalhar o método da associação livre. Então, o método da associação livre, ou livre associação, é a técnica psicoterápica e que propõe ao paciente discursar livremente. Então, o paciente vai lá, ele deitado no divã, né, ele diz tudo que vier à sua mente, ok? E o método catártico é aquele que nós falamos, que é aquela descarga dos afetos patogênicos. Então, ao seguir essa tendência no aconselhamento pastoral, o pastor e a pastora, ele precisa deixar, então, a pessoa falar livremente, sem interrupções. Então, o que você pode pegar da psicanálise para a sua prática de aconselhamento pastoral? É essa escuta de você poder ouvir a pessoa e não interrompê-la, deixar que ela fale livremente até que ela não tenha, que ela esgote o seu assunto, né, sua fala, e enquanto isso você vai fazendo as suas anotações ou as suas observações. Também a psicanálise, ela nos ajuda na importância de saber ouvir, escutar. Há uma diferença entre essas duas palavras, pois ouvir é perceber o som de palavras, pelo sentido da audição, escutar. Então, escutar é estar consciente do que está ouvindo. Então, a pessoa está ouvindo o outro falar, mas ela está escutando realmente, ela está tendo a consciência do que está sendo dito, ela está ouvindo com atenção, porque esse escutar é um ato profundo do que simplesmente ouvir, que tem a ver com compreender o que está sendo dito, né, o que está sendo falado. Só de ouvir já é uma grande ajuda para quem precisa, tá? Esse ato de você ouvir. Mas a psicanálise, ela mostra para a gente que a escuta é uma escuta ativa.
Então, ao saber ouvir, ao saber falar, possibilita a pessoa sentir-se acolhida. Então, você vai ouvir e você vai falar no momento oportuno, no momento certo que você precisa falar. Mas, para isso, é preciso ter uma escuta ativa, atenta, naquilo que aquela pessoa está trazendo no contexto do aconselhamento pastoral. O papel do conselheiro, então, na contribuição da psicanálise, não é interromper e cortar a pessoa, é ouvir. Então, você não pode ficar interrompendo a pessoa enquanto ela fala. Então, se você tem esse costume, é importante você começar a se preparar, a se corrigir, para que no ambiente de aconselhamento você possa estar disponível para ouvir a pessoa, tá? Volto a dizer, não basta apenas ouvir, é preciso saber ouvir e interferir no momento exato. Que momento devo interferir? Que hora eu preciso fazer uma interrupção? Então, isso é importante também de você considerar. Senão você quebra todo aquele fluxo de pensamento que a pessoa está trazendo no seu consciente, e aí acaba atrapalhando todo o processo, né, de cura que também está acontecendo, ao colocar para fora todas aquelas questões que estão armazenadas no inconsciente da pessoa. Então, é importante deixar falar, ouvir atentamente, sem interrompê-la. Essa é uma contribuição muito boa da psicanálise para a prática do aconselhamento do pastor e da pastora. E o tempo de sessão, 45 a 50 minutos, é um tempo bom, você não vai ficar ouvindo 2 horas, né? Até porque é um tempo muito além. Então, 45 a 50 minutos é um tempo bom que a psicanálise ela trabalha, né? O tempo de terapia. Terapia são vários momentos que você vai marcar para estar ouvindo a pessoa. Então, você poderá marcar a próxima semana, a toda semana você fazer uma escuta com essa pessoa, no horário estabelecido, no horário determinado. E as pessoas valorizam muito isso, né? Elas, poxa, o pastor vai me ouvir, a pastora vai me ouvir, eu estou indo lá, fazendo acompanhamento do pastor e com a pastora. Isso é muito importante, porque a pessoa está se sentindo ouvida, acolhida nas suas angústias, nas suas dificuldades que ela está vivendo naquele momento, ok? Um ponto aqui que eu não posso deixar de falar, que é o não julgamento. Depois de ouvir, evitar fazer um julgamento que censure a pessoa. É ouvir sem julgar. Talvez isso seja um pouco mais difícil, né, para algumas pessoas. Mas analistas e psicoterapeutas, psicanalistas, eles não julgam. A sua orientação é ouvir atentamente o paciente. Então, não questione a fala da pessoa de forma preconceituosa, tá? Ou com discriminação. Tudo que a pessoa diz é importante e tem a sua relevância no contexto terapêutico. Então, tudo que ela fala é relevante, é importante no processo terapêutico, no processo da escuta. Há uma causa para cada pensamento, você tem que guardar isso. Há uma causa para cada pensamento, memória revivida, ação, comportamento. Então, tudo isso é importante. Por exemplo, se a pessoa relata que está sonhando muito com o marido indo embora, né? A esposa vai e procura ajuda porque tem tido sonhos com o esposo está indo embora de casa, né? E aí, o que isso quer dizer? Então, de repente, se a pessoa está vivendo conflito conjugal e ela tem medo desse conflito levar a uma separação, então, talvez o fato dela estar muito preocupada com uma separação faz com que ela, né, venha estar tendo esses sonhos, né, que estão sendo muito comum. Então, ela está vivendo o conflito conjugal. Então, é importante avaliar, investigar melhor o que está gerando isso. É um conflito conjugal? É uma insegurança que ela tem no casamento? É um problema que ela teve com o esposo? Então, deixa a pessoa falar, deixa ela falar à vontade, mas é importante não julgar, mas entender e procurar realmente fazer as intervenções no momento certo, ok?
Por exemplo, você não pode falar para a pessoa, isso é coisa da sua cabeça, seu esposo não vai deixar você, vocês estão casados há 20 anos, então para com isso nunca vai acontecer, vamos orar e Deus vai repreender isso. Não é, eu sei que a nossa atitude é sempre uma atitude de orar para que as coisas melhoram, para que as coisas possam ficar bem para a pessoa. Mas há casos em que a oração, sim, ela é importante, mas há casos em que você precisa ouvir melhor essa pessoa, pedir para voltar uma segunda vez, uma terceira vez, para entender o que é que está acontecendo. Porque, de repente, ao ouvir, você já faz o julgamento, que é coisa da cabeça dela, então ela poderá não voltar mais a conversar com você. Por quê? Porque você interpretou como se ela estivesse louca, como se ela não tivesse bem da cabeça, como se o que ela falasse não tivesse importância. Então, ela vai começar a pensar um monte de coisas. E isso é muito ruim, porque ela poderá sair dali e não procurar mais você, e não ter mais a confiança de se abrir com você. Então, você perde uma oportunidade muito grande de poder aí ter uma escuta, né? Tão importante. O pior é que, como a gente sabe que é o contexto religioso, ela vai dizer, olha, eu fui lá no pastor, na pastora, conversar com ele sobre o meu problema, ele disse que eu estou ficando doida, né? Que eu estou maluca, que eu estou com demônio. Então, por isso, tem que ter muito cuidado para evitar certos julgamentos, porque isso é muito sério, ok? Então, assim como o psicólogo, a gente não dá logo um diagnóstico, olha, você está com borderline, você é depressivo, você está em processo de depressão, né? Você está vivendo um processo de ansiedade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para não criar um estigma na vida da pessoa e ela ficar com aquilo pro resto da vida. Que dependendo da pessoa, ela vai criar um estigma e vai dizer, olha, o pastor falou que eu estou doida, o pastor falou que eu estou endemoniada, que é isso. Então, temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve e com aquilo que vamos falar para a pessoa, né? A devolutiva que a gente dá para ela. Então, para a psicanálise, os sonhos, por exemplo, podem exercer influência sobre nossos pensamentos e atitudes, e pode ser muito útil do ponto de vista terapêutico, auxiliando durante o processo de tratamento. Então, para a psicanálise, os sonhos são muito importantes, eles têm alguns significados. A Freud, ele estudou muito a questão dos sonhos. Então, a contribuição da psicanálise seria, então, deixar a pessoa falar livremente, saber ouvir e escutar, o não julgamento, evitar julgar, tá? Ter um tempo estabelecido de sessão, e se for a longo prazo, se você for ouvir essa pessoa mais vezes, você deve fazer anotações, né? Se for a longo prazo, faça anotações, mas garanta o sigilo das informações. Não faça anotações e deixe em cima da sua mesa, no seu escritório, né? No seu gabinete pastoral. Não faça anotações e deixe à vista dos outros. É muito importante a confiança. Se tem uma coisa que o aconselhador, o psicólogo, né? Nós temos, que é o nosso diferencial, é a confiança, é a questão do segredo. Então, o que a pessoa fala com você, ela confia em você. Então, a confiança é o diferencial no seu papel durante o aconselhamento pastoral ou em uma psicoterapia. Então, é muito importante isso. E aquilo que você ouve no processo de aconselhamento pastoral, evita levar isso para púlpito, levar isso para contando casos, porque a pessoa pode associar a sua fala ao caso dela e isso trazer um problema depois para você, ok? Então, uma questão muito ética, você anota se for anotar, guarde consigo em segurança e após isso queima, não deixa à vista de outros, por quê? Porque são anotações relacionadas à vida pessoal da pessoa, ok? Guarde as anotações consigo em segurança, isso é muito importante, tá? Agora, vamos passar para a terapia cognitiva comportamental, que é a TCC, tá? A TCC, ela surgiu como um sistema de psicoterapia na década de 60, século XX, tem o seu criador, Aaron Beck, né? E aí a gente quer compartilhar com vocês
a experiência de Aaron Beck. Primeiro, a partir dos estudos de Beck sobre o modelo cognitivo de depressão, em suas experiências clínicas, Beck investigou o modelo psicanalítico de depressão e o que ele fez? Ele identificou cognições negativas e distorcidas ligadas aos pensamentos e crenças como características primárias da depressão. Então, esses pensamentos expressavam uma negatividade ou pessimismo geral do indivíduo contra si, o ambiente e o futuro. Então, para Beck, as pessoas depressivas, elas tinham um pessimismo muito elevado, elas tinham um pensamento muito catastrófico sobre si, sobre o ambiente, sobre a vida de uma forma geral, ok? Então, para Beck, ele usou o termo, para Beck, esses fluxos de pensamentos, eles funcionavam como uma variável mediacional entre a ideação do paciente e sua resposta emocional ao comportamento. A gente vai falar sobre isso, tá? E é interessante falar que a TCC, amplamente baseado na ideia de que os pensamentos, as emoções e as ações estão conectados à maneira como a pessoa pensa e sente sobre algo e pode afetar o que ela faz. Então, basicamente, assim, essa é a ideia principal da terapia cognitiva comportamental, ok? Inicialmente, Beck, ele iniciou a terapia cognitiva, o termo terapia cognitiva, mas hoje, como sinônimo de terapia cognitiva, usa-se a expressão, né, terapia cognitiva comportamental. Existem muitas formas de terapia cognitiva comportamental que compartilham características da terapia de Beck, ok? Então, a terapia cognitiva comportamental, que eu quero chamar a sua atenção, o que acontece? Na terapia cognitiva comportamental, pensamentos criam sentimentos que vão afetar no comportamento da pessoa. Então, você tem aqui agora, nessa imagem, a situação, o evento. Vamos tomar como exemplo aqui o desemprego. Uma pessoa ficou desempregada. E aí ficou desempregada, e esse desemprego gerou um pensamento automático. Qual o pensamento automático? Eu nunca vou conseguir um emprego como este, na situação que a gente está vivendo. E gera uma emoção, essa emoção é de frustração, né? E um comportamento, né? Ela vai ter um comportamento, vamos colocar aqui, de medo, de insegurança, né? Ou outra situação, que estamos vivendo agora, a pandemia do coronavírus, é uma situação. Qual o pensamento? E se eu pegar esse vírus, né? Aí eu vou morrer, eu não vou aguentar, vai acontecer isso, que vai ser da minha família e tal. E qual a emoção? Vai entrar num estado de pânico, né? De ansiedade muito grande. E qual o comportamento? Ela vai ficar em alerta demais, vai ser muito vigilante. Claro que ela vai ficar muito mais em casa, né? Preocupada com a questão do Covid. Não que ela não deva fazer isso, tem que ficar em casa. Só que ela vai demonstrar, assim, um comportamento muito... uma preocupação muito exagerada da situação, tá? Então, na terapia cognitiva comportamental, pensamentos criam sentimentos e que vão afetar no comportamento da pessoa. Um outro exemplo aqui para você entender melhor. Vamos colocar assim, um carro, você vai viajar no final de semana. E aí, situação, a viagem. Qual o pensamento automático? E se chover? E se o pneu do carro estourar? E se lá tiver tudo fechado? E se a gente não conseguir chegar na hora certa? Qual a emoção? Ela vai ser tomada pela ansiedade. Ela vai ficar muito apreensiva. E qual o comportamento? O comportamento fisiológico, a gente vai ver que vai variar muito. Algumas pessoas vão ter irritabilidade, algumas pessoas vão ficar com uma angústia no peito, algumas pessoas vão ter reações, o que eu
ouço muito, né, porque eu sou da linha da terapia cognitiva comportamental, as pessoas sentem assim um aperto na garganta, algo sufocando elas, outros vão ter tremores, né? Quando está instalada uma crise de ansiedade, os sintomas fisiológicos são muito mais claros, muito mais evidentes, principalmente quando essa crise de ansiedade puxa para uma síndrome do pânico, tá? E aí os sintomas são muito mais visíveis, tá? Fisiologicamente falando, eles são muito mais visíveis. Quais são as contribuições da terapia cognitiva comportamental para a prática do aconselhamento pastoral? Primeiro, que ajuda a pessoa a entender os seus pensamentos. Então, fazer com que a pessoa ela consiga adotar, a nível cognitivo, perspectivas mais realistas e adaptativas. Ela pode estar tendo um pensamento desadaptativo, né? Ah, mas e se eu morrer? Ah, e se eu não conseguir? Então, isso só está gerando mais ansiedade e angústia na pessoa. Observar como os pensamentos da pessoa estão afetando as emoções e o comportamento da pessoa, tá? Esse pensamento que ela tem, que ela vai morrer, o que isso está afetando hoje na vida dela? Ah, ela não sai de casa, ela se tranca, ela não quer conversar com ninguém, ela é um tipo de pessoa que agora a família está tendo dificuldade em conversar com ela. Então, assim, o pensamento ele vai gerando uma emoção, e aí talvez uma emoção, uma depressão, de tanto ela pensar negativamente, ela está ficando deprimida, ela está ficando deprimida, e a gente pode colocar aí também desvalor pela vida, ela acha que a vida dela não tem jeito mais, ela acha que não tem mais motivo para viver. Então, estou falando do discurso de uma pessoa depressiva, tá? E qual o comportamento dela? Não quer saber de ninguém, não quer sair, só quer ficar deitada, e aí toma só medicação, e alguns tomam a medicação até mesmo para não ter que viver, para esquecer os problemas, para poder ficar somente ali e a vida, o dia passar, e ela não ter que lidar com as questões do dia, da vida. Então, são situações que vêm, que a pessoa pensa tanto e que gera emoções e comportamentos desadaptativos. E a terapia cognitiva comportamental, ela vai seguir um modelo diretivo, né? É um aconselhamento diretivo. O que seria esse aconselhamento diretivo? O enfoque em questões e queixas específicas, caráter focado e direcionado. Então, ela dá atenção ao problema presente e procura trazer melhorias à vida da pessoa. Não há uma neutralidade nessa abordagem cognitiva comportamental. Então, o terapeuta, ele dialoga com o paciente, tá? Diferente da psicanálise, você vai manter um pouco mais de silêncio, dependendo até da linha, né, da psicanálise, tem área mais ortodoxa, né, da psicanálise, que o terapeuta fica no total silêncio e tal. A terapia cognitiva comportamental, você vai poder interagir com a pessoa, fazendo algumas perguntas, pontuando algumas questões, né? Mas dentro do quê? Dentro do enfoque ali, né? Das questões que diz respeito às queixas que ela está fazendo, tá? Então, mas sabendo também em que momento, em que hora você deve fazer as suas pontuações. As sessões são previamente estruturadas. Quando a gente fala previamente estruturadas, que elas seguem assim, ela tem um tópico. Hoje vamos falar sobre o seu problema com o seu filho, né? Como é que está o seu filho? E aí vamos conversar sobre o seu filho hoje. Hoje vamos tratar sobre a questão dessa cirurgia que você vai fazer. Claro, tem as demandas que a pessoa traz, né? As demandas psicológicas, suas angústias, mas também existe aquele momento em que o terapeuta ele vai estabelecer, né, a sua agenda, né, junto com o paciente, e ali priorizar quais são as metas, né, identificar os problemas, priorizar as metas,
E essa estrutura da sessão, que envolve essa agenda, que envolve o tempo da sessão, que envolve, por exemplo, a educação do modelo cognitivo, que é o caso do terapeuta cognitivista vai fazer, tá? O resumo da sessão, o feedback da sessão, então tudo isso é estruturado dentro da terapia cognitiva comportamental. Então, ela tem uma estrutura, início, meio e fim, ok? E aí a gente tem também aqui identificação de áreas do problema. O que seria a identificação de áreas? É orientado o quê? Para objetivos e focado nos problemas. Por isso ela é estruturada. Isso é muito, muito claro. Definição de metas com o paciente, né? Que a gente já falou. Por que definição de metas? Porque, veja, o aconselhamento pastoral, como a terapia, por exemplo, não é um lugar de bate-papo, né? De conversa de compadre e comadre. É um processo de escuta muito importante. Então, se você não estiver atento ao problema, estabelecer uma meta, ter uma sessão estruturada, o que vai acontecer? Você vai perder o seu tempo e a pessoa também não vai ser bem ouvida, né? Então, não vai haver um processo terapêutico ali que vai contribuir com o tratamento, com a restauração, com a saúde emocional da pessoa, ou com o direcionamento para a solução do problema, né? Porque virou uma conversa de compadre e comadre naquele processo ali de aconselhamento. Então, não pode acontecer isso. Então, tem que ser muito bem estruturada, vamos falar sobre esse problema, vamos tratar desse assunto, e aí você vai gerenciando nesse período todo o tempo da sessão. Bom, deu o nosso horário, a gente precisa estar encerrando, a gente volta com a nossa sessão na próxima semana, a gente continua o nosso aconselhamento pastoral. Então, isso é muito importante você pontuar. Então, identificar áreas de problemas é orientado para os objetivos e tem também tarefa de casa, né? Vamos supor que a pessoa que te procurou, ela tem um problema lá de relacionamento com os filhos, ela não consegue ter tempo para os filhos, aí você estabelece para ela, olha, vamos fazer o seguinte, separa 30 minutos todo dia para você estar com seus filhos, e aí vai ficar isso como uma tarefa de casa, e a gente vai ver como isso vai repercutir na sua relação com os seus filhos. Pronto, você estabeleceu uma tarefa de casa para a pessoa, tá? Ela vai dizer na semana seguinte, olha, eu fiquei 30 minutos com meus filhos, foi bom, foi difícil, eu encontrei essa dificuldade e tal. Ele vai trazer o relatório de como foi aquela atividade de ficar com o filho, de ficar com o cônjuge, 30 minutos, para poder melhorar essa relação, ok? E a TCC, ela tem a participação, então, ativa do paciente. Então, por isso a gente fala que ela tem essa participação ativa, ela enfatiza a colaboração e a participação ativa do paciente no processo terapêutico. Então, ela não é apenas conduzido pelo terapeuta, né? Mas se torna também, o paciente se torna corresponsável pela evolução do seu caso. Então, você envolver a pessoa nesse processo também de buscar aí a sua melhora, o seu bem-estar psicológico, o seu bem-estar aí nas suas relações sociais, com a família, etc. Ok? Bom, existem outras questões que envolvem terapia cognitiva comportamental, técnicas e etc., né? Mas eu não vou entrar aqui porque eu entendo que o que seria interessante para a prática do aconselhamento pastoral, ao meu ver, eu que sou psicólogo que atendo na área de terapia cognitiva comportamental, eu quero sugerir como esta proposta, essa contribuição, que eu acho que vai ser o suficiente para a prática no aconselhamento pastoral. Porque outras técnicas já diz respeito a um preparo maior, a um tempo maior de faculdade, de estudo, porque você vai lidar com demandas mais profundas, não que você não possa, mas que tem que haver um preparo para isso. Então, nosso objetivo é apenas dar algumas contribuições, e essas aí são as que poderão te ajudar no seu processo de aconselhamento pastoral. E se você não quiser usar a psicanálise, a terapia cognitiva comportamental, você tem a opção da psicologia humanista, e aí a gente tem como um grande aí,
fundador da psicologia humanista, Carl Rogers, né? E vamos falar então agora da contribuição da psicologia humanista de Carl Rogers na prática do aconselhamento pastoral. Bom, Carl Rogers nasceu de uma família cristã, foi um psicólogo americano que atuou como psicoterapeuta por mais de 30 anos e trouxe grandes contribuições para a prática clínica e para a educação. Então, no Brasil, suas ideias tiveram difusão na década de 70, após a Segunda Guerra Mundial. E ele, inclusive, ofereceu para dar assistência psicológica aos soldados que ficaram deficientes ou traumatizados por conta aí da guerra. E aí a perspectiva humanista. A psicologia humanista, ela surgiu na década de 50 e ganhou força nos anos 60 e 70. A gente fala que é a terceira força em psicologia, liderada por Abraham Maslow e Carl Rogers. No final da década de 1950, Abraham Maslow e Carl Rogers e outros psicólogos, eles não acreditavam que o comportamento humano fosse condicionado ou baseado na mente consciente e inconsciente. Então, Carl Rogers e Maslow, eles estavam indo contra aquilo que o behaviorismo defendia, que era a questão do comportamento humano, como objeto de estudo da psicologia do behaviorismo comportamento humano, e também a questão do inconsciente e consciente defendido por Freud, ok? Então, a psicologia humanista, ela procurava o quê? Ela considerava a pessoa como um todo. Para Carl Rogers ele foi o responsável pela criação e pelo desenvolvimento de uma abordagem diferenciada em psicoterapia, que é a terapia centrada no cliente. Que é a partir daí que surge aí essa tendência psicológica da psicoterapia rogeriana. Então, ela surgiu de uma reação às ideias do comportamento, defendida pelo behaviorismo, e do enfoque no inconsciente, defendido pela psicanálise. Então, a psicologia humanista de Carl Rogers considerava as pessoas como um todo, vendo os indivíduos em busca de uma autorrealização. Então, para os humanistas, a personalidade não era moldada exclusivamente por suas neuroses e por seus traumas, conforme aí a psicanálise ela defendia, ok? Bom, caminhando um pouco mais, a gente vai entender o seguinte: Rogers, ele valoriza o indivíduo enquanto pessoa, valorizando a autorrealização e o crescimento pessoal dessa pessoa. E a gente tem o seguinte, 3 condições que promovem o crescimento, que é a autenticidade, que é o mesmo que a congruência, a aceitação e a empatia. Essas 3 palavrinhas fazem parte do processo psicoterápico, né, da abordagem rogeriana, da terapia de Carl Rogers. O objetivo na terapia humanista de Rogers não é o controle do comportamento, o desenvolvimento cognitivo, e sim o crescimento pessoal da pessoa. Esse é o objetivo de Carl Rogers. Então, a pessoa, para Carl Rogers, é vista como um elemento central. Então, isso é importante da gente considerar. Então, na terapia rogeriana, a possibilidade de mudança depende muito mais da vontade da pessoa. Então, depende da vontade individual da pessoa que busca ali aquele espaço de terapia. Então, este é o aconselhamento centrado na pessoa. A ideia de que a pessoa ela tem respostas dentro de si e pode crescer sozinha, usando informações para o seu benefício. Isto é o que o Rogers vê de mais importante no aconselhamento, é o tornar-se pessoa, é a pessoa ter a resposta dentro de si mesma
e capaz de crescer sozinha. Então, esse era o objetivo da terapia de Carl Roger. Então, a teoria de Carl Roger tem como princípio o fato de que o homem tende sempre ao crescimento e ao desenvolvimento. Roger prioriza o indivíduo enquanto pessoa, valorizando a autorrealização e seu crescimento pessoal. Tá? A aceitação de si, mesmo como se é na realidade, e não como se quer ser, é um sinal de saúde mental na visão de Carl Roger. Ok? Então, esta aceitação de si mesmo não implica em resignação, mas sim como meio de estar mais próximo da realidade, pois é somente a partir do reconhecimento de suas características reais que é possível, então, buscar meios eficazes para esse desenvolvimento. Então, Roger acreditava o seguinte, que as pessoas têm dentro de si a capacidade de descobrir o que está tornando elas infelizes e que sejam capazes de provocar mudança em sua vida. Então, esta era a visão de Roger ao falar da aceitação aí de si. E nós temos na psicologia humanista de Carl Roger alguns conceitos principais importantes que são trabalhados dentro do contexto, né, terapêutico. Primeiro é da experiência. O que seria a experiência? A experiência é um mundo privado e pessoal de cada um, pois cada indivíduo tem o seu próprio campo de experiência. São eventos, sensações, percepções, impactos. Como o indivíduo se comporta depende do seu campo fenomenal, realidade subjetiva, e não do estímulo externo. Ele pode ser consciente e pode ser inconsciente. Essa experiência aí. O self. Self é a organização perceptiva do eu, ou o autoconceito, em relação a si próprio, ao outro e ao mundo. Busca a harmonia perfeita entre a autoimagem e a autoestima. É um contínuo processo de reconhecimento pessoal. Está disponível a consciência, mas nem sempre é consciente, e é a consciência que o indivíduo tem sobre a própria identidade. E aí, para Branco, alerta que o eu-self não é sinônimo de organismo, e que ele é formado da interação do organismo com o ambiente. Ok? Então, são conceitos importantes que a gente traz. Não é o nosso propósito aqui falar das teorias rogerianas, de Carl Roger, mas apenas abordar algumas orientações, algumas práticas psicoterápicas da teoria de Carl Roger que podemos usar no contexto do aconselhamento pastoral. A próxima teoria conceito é do self-ideal. O self-ideal, para você entender, representa as caracterizações almejadas pelo indivíduo, como ele se descreve, como ele gostaria de ser. Por isso, self-ideal. Para Branco, nós já falamos aqui, né, essa interação do indivíduo com o ambiente, né? E a congruência significa um estado de equilíbrio, concordância e harmonia entre a experiência vivida, a percepção na consciência e o que se expressa disso. Quando eu tenho fome, como. Quando estou cansado, sento-me. Quando estou com sono, durmo. Isso é congruência, o estado de equilíbrio, ok? Tendência à autorrealização. Representa a capacidade do sujeito, o impulso que leva a pessoa a expandir-se, a estender-se, a tornar-se autônomo, a desenvolver-se, a amadurecer, a expressar ativamente as capacidades para progredir e para tornar-se pessoa total, completa e autoatualizada. Bom, galera, vamos agora ver as contribuições que a psicologia humanista de Carl Roger pode nos dar a nível de aconselhamento pastoral. Da terapia não diretiva para a terapia centrada no cliente. Antes, seu método psicoterápico de Carl Roger, como terapia não diretiva,
depois passou a ser conhecida como terapia centrada no cliente, mais tarde abordagem centrada na pessoa, ou seja, antes se usava o termo terapia não diretiva, e depois passou a usar o termo abordagem centrada na pessoa. Essa mudança na definição de Rogers em relação à terapia se dá pelo fato de ele acreditar que o indivíduo tem dentro de si amplos recursos para a autocompreensão, para alterar seu autoconceito, suas atitudes e seu comportamento autodirigido. Bom, e aí a gente tem o seguinte, tendo como foco na psicoterapia a total valorização do impulso individual, para o crescimento, a saúde e o ajustamento. Qual o objetivo? Desenvolvimento das pessoas, ok? Então, o foco da terapia rogeriana é total valorização do indivíduo, do impulso individual, aquilo que o indivíduo traz, aquilo que ele é como pessoa, de forma que isso leve ao crescimento. Esse é o objetivo, tá? Realizar-se pela empatia. Então, a empatia é colocar-se no lugar do outro, ou sentir-se como o outro sente. Isso é extremamente importante na terapia de Carl Rogers, né? Questão da empatia. Isso você pode trazer para a prática do aconselhamento pastoral. Prioridade para o cliente, né? A afetividade, a vida presente e o relacionamento com o terapeuta. Então, assim, Roger destaca a importância que no atendimento o cliente ele tenha prioridade, né? E ele precisa sentir realmente esse afeto. Roger entendia que o papel do terapeuta não era diagnosticar o trauma que gerava sofrimento, mas sim de conduzir o paciente em seu processo de descobertas, para que ele encontrasse sozinho a sua própria cura. Para ele, o ser humano era alguém capaz de construir resposta dentro de si mesmo, tá? Bom, no caso da terapia rogeriana, de Carl Roger, a gente viu aqui valorizar a pessoa, né, como um todo, isso é importante para você. Ter uma boa empatia, colocar-se no lugar do outro, isso é importante também, tá, para você. Priorizar a pessoa, aquele momento da pessoa, é um pouquinho da associação livre, né? Deixa ela falar livremente, deixa ela expor o que ela está sentindo, tá? Isso é importante. E aí a gente tem aqui um outro ponto, que é o terapeuta é apenas um facilitador. O terapeuta é apenas um facilitador no processo da terapia rogeriana, tá? O papel do terapeuta é apenas ser um facilitador. Então, a tarefa do terapeuta não é curar, mas promover aceitação, compreensão e observações ocasionais. A cura vai vir pelo próprio sujeito, ok? Essa é a visão de Carl Roger. Então, o terapeuta deve despertar o desenvolvimento do cliente, oferecendo uma atmosfera de segurança. Então, tem que se interessar para que essa pessoa desenvolva, né, cresça na sua saúde, o crescimento associado à sua melhora, ao se encontrar consigo mesmo. É preciso ter atitudes que promovam o valor da pessoa humana como ser singular. E aí eu quero abrir um parênteses de novo, né, para empatia, algo que nós já falamos anteriormente, que o terapeuta provê uma atmosfera de compreensão e aceitação. Duas palavras importantes que você pode trabalhar no seu aconselhamento pastoral. Compreender e aceitar essa pessoa. Se conectar à pessoa, ao cliente, para se preocupar com a situação pela qual ele está passando. Tá? Então, essa conexão com o que ele está passando mostra o quê? Que você compreende, que você está aceitando, que você está acolhendo, que ele está trazendo para você naquela hora. Então, nessa abordagem terapêutica, é importante escutar e facilitar o reconhecimento das emoções e ajudar a definição da própria personalidade da pessoa. O que seria isso, né? Escutar.
aquilo que falamos um pouquinho na visão de Freud, é deixar a pessoa falar livremente e facilitar o processo dela expor suas emoções, o que ela está sentindo, o que ela está trazendo, né, dentro dela. E aí entra a ajudar a definição da própria personalidade da pessoa. Isso é um pouco mais psicoterápico, né? Mas no caso do aconselhamento pastoral, seria que escutar e facilitar reconhecimento das emoções, deixar que ela fale livremente, deixar que ela possa externar o que ela sente, como um processo realmente de cura e de crescimento para ela. Tá? Então, o cliente precisa saber que o terapeuta é autêntico, ou seja, preocupa-se, ouve e compreende de fato o que a pessoa está falando, o que a pessoa está trazendo. Uma coisa interessante na abordagem rogeriana é a questão da empatia, viu? A empatia é fundamental nesse processo aí. Em qualquer terapia, a empatia ela é fundamental. Então, cuide desse lado aí, que é sempre você prover uma atmosfera de compreensão e aceitação. Então, isso tem a ver com empatia. Isso é fundamental. Se você perder isso, você não vai conseguir desenvolver um bom aconselhamento pastoral. Okay? Roger, ele dizia o seguinte sobre a empatia. Eu quero falar um pouco mais da empatia aqui. Ele dizia o seguinte: para Roger, empatia significa viver temporariamente a vida do outro, morar ali, dentro, e se mover ali, de forma muito delicada. Você esquece tudo e vive a vida do outro naquele momento que você está ouvindo a pessoa. Isso no processo da psicologia humanista de Carl Roger, ok? Sem fazer nenhum tipo de julgamento. Olha aí também, isso aí nós já falamos na questão da psicanálise. Sem fazer julgamento. Então, você vai estar na empatia, na visão de Carl Roger. Ouvir a pessoa, você vai temporariamente estar ali em função da vida do outro, né? Sem fazer nenhum tipo de julgamento, e perceber sentimentos que ela provavelmente não tomou consciência, um sentimento de raiva, um sentimento de tristeza, e procurando não reprimir os sentimentos, que parecem até ameaçadores, mas deixar que eles sejam percebidos por ela. Então, por isso a gente fala aqui que reconhecimento das emoções, é deixar que os sentimentos possam ser percebidos, ok? Bom, e aí nós temos o seguinte, mais outra contribuição da psicologia humanista de Carl Roger é metodologia não diretiva. Os não diretivos preocupam-se mais em enfatizar o quê? A própria pessoa e o seu modo de ser e de agir. Nesse processo, a pessoa é capaz de controlar seu próprio desenvolvimento e isso ninguém pode fazer para ela. O terapeuta não interfere diretamente no campo cognitivo e afetivo, não interfere no direcionamento, na construção da pessoa, em como ver o mundo e reagir a ele. Então, o terapeuta é apenas o facilitador, ok? Facilitador, guarde isso, é apenas o facilitador. Dar instruções ou interpretar são ações ditas como diretivas. Então, se você adotar essa abordagem, sabe que ficar dando instrução, interpretando, você está sendo mais diretivo do que não diretivo. Eu acho, na minha opinião pessoal, a nível pessoal, na prática de aconselhamento pastoral, seria um pouco difícil de não ser diretivo. Isso porque há uma necessidade das pessoas, no contexto cristão, estar em busca de respostas. Elas querem respostas para o que estão vivendo, enfrentando na família. Porque o próprio contexto religioso faz com que a pessoa vá à igreja em busca de respostas para situações atuais da sua vida. Então, é muito mais difícil não ser diretivo no aconselhamento pastoral. É mais fácil ser diretivo do que não diretivo no aconselhamento pastoral. Mas não descarta a possibilidade de você ser um facilitador, de você ter uma empatia, se colocar no lugar do outro sem julgamento. Isso é muito importante da gente considerar.
Eu separei, assim, algumas palavras de impacto que é importante nesse processo aí terapêutico aí da psicologia humanista de Carl Rogers. Respeito à pessoa, confiança, aceitação, autenticidade por parte do terapeuta e tolerância. Então, são 5 palavrinhas importantes que você deve anotar para não esquecer, que serve como contribuições que você vai levar para a prática do seu aconselhamento pastoral. Respeito à pessoa, confiança, aceitação, autenticidade do terapeuta, tolerância também, né, parte do terapeuta, e aceitação, parte do terapeuta também, e a confiança, né, que a pessoa tem que ter naquele que a procura para ouvir. Para Miranda e Freire, Rogers, né, ele fala o seguinte, Rogers fala da presença significativa e calorosa do terapeuta, o que faria evoluir o nível efetivo da relação. Então, como é que você faz evoluir o processo de aconselhamento? Né? Aquela presença calorosa, aquele sentir-se acolhido, a pessoa sentir-se à vontade, que é um pouco da empatia que a gente falou. Permissividade para a expressão do cliente, que passa a reconhecer que todos os sentimentos e atitudes se podem exprimir, ou seja, ela pode falar que está nervosa, que ela está com raiva da vida, que ela quer brigar com tudo e com todos. Deixa ela falar livremente, isso é muito importante, sem ser julgada. Não faz isso, não fala assim, você não pode falar desse jeito. Não é essa postura que Carl Rogers espera. Ele espera o seguinte, que a pessoa fale tudo o que ela tem para falar, como um processo de cura, de desenvolvimento, de se reencontrar. Então, isso faz parte do processo terapêutico da psicologia rogeriana. Ausência de formas de pressão ou coerção, pois o conselheiro competente abstém-se de introduzir nas situações terapêuticas os seus próprios desejos, reações e inclinações. Por exemplo, na minha opinião, faria isso. Se fosse eu, faria aquilo outro. Se fosse comigo, seria diferente. Nunca faça isso, nunca diga isso. Né? Então, você atrapalha todo o processo. Né? Não é você que vai fazer. Cada um reage de uma forma diferente do outro. Então, não é segundo o teu desejo, segundo a sua inclinação, é ela que precisa, por ela mesma, descobrir, né, qual é a decisão que ela precisa tomar naquele contexto, e você apenas facilitar para que ela tome a melhor decisão possível, faça a melhor escolha possível. Então, por isso a palavra, o terapeuta, na abordagem rogeriana, ele é um facilitador. Isso você tem que levar para a sua prática de aconselhamento pastoral, ok? Bom, e aí algumas dicas, eu falo algumas dicas em geral. Prepare-se antes do atendimento e prepare-se sempre, né? Atenção aos gestos, movimentos corporais, postura, tiques, cacoetes, movimento dos olhos, sobrancelhas, mãos, braços, pés, pernas, enquanto você atende. Aquela pessoa que fica o tempo todo balançando a perna, né, batendo lá na mesa, né, ou fica com o olhar distante. Então, são coisas que você pode fazer que vai ajudar no seu aconselhamento pastoral. Esses cuidados aqui com a sua postura na hora que você vai atender uma pessoa. Respeitar os silêncios é um dos segredos preciosos de qualquer terapia, tá? Eles podem representar um momento de reflexão, no qual o cliente está em processo interno de elaboração, necessitando de tempo para isso. Todavia, pode também precisar de um apoio do terapeuta nessa elaboração. Portanto, espere. A pessoa ficou em silêncio, de repente ela precisa parar um pouquinho, é um momento que ela precisa chorar também um pouco mais. Respeite esse momento, tá? Isso é fundamental. Bom, a nossa conclusão dessa aula é que, em sua prática de aconselhamento pastoral, você não precisa dominar todas as técnicas psicoterápicas, não é essa a proposta. Até porque você não está sendo formado para ser um psicoterapeuta. O pastor não tem que utilizar uma variedade de métodos para ajudar as pessoas a lidar com seus problemas e crises. Mas só de saber e entender que o ministério pastoral pode ser um mediador do cuidado, da atenção, da aceitação, do amor,
não só através da palavra falada, mas também do gesto, da postura, da escuta, de forma que a pessoa se sinta acolhida e ajudada, você já vai estar fazendo um bom trabalho na área do aconselhamento. Você deve, sim, usar aquelas práticas que você se identifica e julga pertinente para o seu trabalho de aconselhamento pastoral, ok? Com essas informações, eu concluo esta aula. Espero que você possa ter tido um bom proveito. No demais, está aí a referência bibliográfica que nós utilizamos para esta aula, ok? Que Deus te abençoe e que você tenha sempre bons estudos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.